Paulistano do bairro de Santana, Ayrton Senna nasceu com a velocidade correndo em suas veias. Incentivado pelo seu pai, aos 4 anos de idade, já apresentava uma habilidade incrível com o kart, e a partir disso, a paixão pelo barulho do motor acelerado só aumentou. Conquistou 3 vezes o campeonato mundial, em 1988, 1990 e 1991. Morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com a mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Imola. Seu velório foi um dos mais marcantes da história do Brasil. Durou cerca de 22 horas e foi acompanhado por aproximadamente 240 mil pessoas. Hoje, vamos conhecer a história de uma das maiores lendas do automobilismo mundial. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. A carreira de Senna no automobilismo começou aos 4 anos. Ayrton ganhou seu primeiro kart, construído pelo seu pai. O motor foi tirado de um cortador de grama, mas chegava aos 60 km por hora. A partir dos 7 anos de idade, passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar de competições. Em 1973, aos 13 anos, Ayrton Senna participou de sua primeira corrida de kart, em um circuito improvisado na cidade de Campinas, São Paulo. Apesar de ser mais novo que os demais pilotos, liderou boa parte da corrida e chamou a atenção de quem assistia. Em 1974, conquistou o Campeonato Paulista de Kart, conquista que se repetiu em 1976. No kart também, foi tricampeão brasileiro em 1978, 1979 e 1980, e campeão sul-americano em 1977 e 1980. No início da década de 80, Senna teve que tomar uma decisão importante em sua carreira. Ele estudava administração para dirigir os negócios da família com o pai, mas não estava feliz com seu futuro. Ele queria continuar no automobilismo, se mudar para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Seus pais compreenderam e decidiram realizar o sonho do filho. Estudiosos da carreira de Senna dizem que a ida para a Inglaterra foi uma decisão crucial para a evolução do piloto. O talento demonstrado foi visto por patrocinadores e o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford em 1981. Ayrton foi campeão em seu primeiro ano, vencendo a maioria das corridas. Apesar do sucesso na Fórmula Ford 1600, Senna teve que voltar para o Brasil porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele trabalhava na empresa do pai quando recebeu uma ligação da Inglaterra. Era Ralf Firman, convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000. Em termos financeiros, a oferta não era boa, mas Senna precisava voltar a competir. O carro de Fórmula 2000 era mais agressivo que o de Fórmula 1600, principalmente por ter aerofólio. Mesmo assim, Senna se adaptou rápido ao novo carro, venceu 13 das 15 corridas e foi novamente campeão. Campeão na Fórmula 1600 e na Fórmula 2000, o próximo passo de Senna era competir na Fórmula 3 britânica, considerada na época a porta de entrada da Fórmula 1. A primeira corrida na Fórmula 3 foi ainda em 1982. A corrida seria televisionada e Senna via nela uma ótima oportunidade de aparecer para patrocinadores. Fez a pole position, venceu e fez a volta mais rápida. Os feitos de Ayrton Senna chamou a atenção das equipes de Fórmula 1 e em 1983, antes de ser campeão da Fórmula 3, ele foi convidado para testar o carro da equipe Williams, uma das maiores da categoria. Senna bateu o recorde do carro na pista e deixou todos perplexos. Palavras de Frank Williams, chefe da equipe na época. Ainda em 1983, Senna também deu 2 voltas no carro da McLaren, a convite do chefe da equipe, Ron Dennis. Anos depois, Senna e Dennis formariam uma das parcerias de maior sucesso da Fórmula 1. Apesar dos bons resultados nos testes pela Williams e McLaren, era arriscado para as grandes equipes contratarem um jovem como piloto titular. Senna conversou com a Lotus, equipe mediana da época, mas a única proposta oficial veio da pequena equipe Toleman. Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 25 de março de 1984, no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O piloto queria fazer uma grande corrida no seu país,
mas abandonou na 8ª volta por uma falha no motor. No entanto, na segunda corrida na África do Sul, chegou em sexto e marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Era o primeiro de 614 que viriam. Na sua primeira temporada na categoria máxima do automobilismo, terminou o campeonato na 9ª posição, com 13 pontos. Seu melhor resultado foi o segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. No seu segundo ano, deixou a Toleman e assinou contrato com a Lotus, onde correu por 3 anos. A primeira vitória na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Pela Lotus, conseguiu 6 vitórias e no campeonato ele foi 4º colocado nos seus 2 primeiros anos e 3º no último. As portas da McLaren se abriram para o brasileiro e ele não pensou 2 vezes. McLaren e Lotus usavam o mesmo motor, Honda, o que facilitou a negociação. A nova equipe de Senna contava com o piloto bicampeão mundial de Fórmula 1, o francês Alain Prost. A McLaren foi imbatível na temporada de 1988, vencendo todas as corridas. Senna e Prost se revezaram nas vitórias, criando um clima de guerra dentro da equipe. A decisão do campeonato veio na última corrida no Japão. Senna precisava de uma vitória para ser campeão. Ele fez o melhor tempo no treino classificatório, largou na primeira posição, mas teve um problema na largada e foi ultrapassado por vários carros. Caiu para a 14ª posição, mas ainda na primeira volta ultrapassou 6 carros. Enquanto isso, Prost liderava a corrida. O brasileiro então fez uma corrida de recuperação e alcançou Prost na 28ª volta. Senna conseguiu a ultrapassagem, venceu a corrida e conseguiu seu primeiro título da Fórmula 1. A rivalidade entre os dois continuou em 1989 e novamente o campeonato foi decidido no Japão. Prost abandonou a corrida, mas Senna continuou e venceu. No entanto, os diretores entenderam que Senna cortou o caminho para voltar à pista e desclassificou o brasileiro. Decisão considerada uma das mais polêmicas da história da categoria. Com a desclassificação de Senna, Prost foi o campeão. No final de 1989, a relação dos dois pilotos ficou insustentável dentro da McLaren. Prost então decidiu se mudar para a Ferrari. Pela 3ª vez, os dois disputaram o título da Fórmula 1. Em 1990, o cenário se inverteu e foi Senna que chegou ao Japão à frente no campeonato. Um duplo abandono daria o segundo título para o brasileiro, e foi exatamente isso que aconteceu. Senna forçou uma ultrapassagem em Prost e os dois saíram da pista, abandonando a corrida. O acidente é considerado uma revanche de 1989. No ano seguinte, em 1991, a Ferrari de Alain Prost não teve um rendimento para acompanhar a McLaren. Senna teve caminho livre para vencer as 4 primeiras corridas, inclusive no Brasil. A primeira vitória em Interlagos veio de forma épica. O brasileiro teve problemas no câmbio, perdeu as marchas e fez um esforço físico enorme para dirigir o carro. Além disso, começou a chover, dificultando ainda mais a pilotagem. Senna conseguiu se manter na pista até o final e chegou exausto, sem ter forças até para levantar o troféu no pódio. As vitórias e ações o fizeram se tornar um herói nacional. Senna fazia questão de afirmar sua nacionalidade e desfilava com a bandeira nacional em suas vitórias. Senna queria ser campeão novamente e sabia que a McLaren não teria mais chances. Depois de vencer seu 4º título, Prost anunciou a aposentadoria, o que abriu caminho para Senna na Williams. No final de abril, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, em San Marino, para a 3ª etapa do campeonato. Este grande prêmio ficaria marcado como o mais trágico da história da categoria. Na Fórmula 1, os treinos livres acontecem na sexta-feira, o classificatório no sábado e a corrida no domingo. Na sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que na época estava começando a carreira, sofreu um grave acidente e teve que ser hospitalizado com uma fratura no nariz e algumas escoriações. No sábado, o austríaco Roland Rastenberg também sofreu um forte acidente. Morreu na hora aos 33 anos. Os acidentes deixaram os pilotos apreensivos. Ayrton Senna reuniu com alguns pilotos para exigir mais segurança para a corrida e, inclusive, cogitou a possibilidade de não participar da etapa. O brasileiro liderava a corrida. Na sexta volta, uma quebra da barra de direção fez Senna perder o controle do carro e chocou-se com a mureta de proteção a quase 300 km por hora. O ídolo brasileiro foi levado para o hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Ayrton Senna
morreu no dia 1º de maio de 1994. O velório aconteceu em 5 de maio em São Paulo e durou 22 horas. O cortejo foi acompanhado por cerca de 240 mil pessoas e teve transmissão ao vivo na televisão. O acidente de Senna é um dos episódios mais tristes da história do esporte, mas sua morte foi responsável por uma revolução na segurança da Fórmula 1. Os carros ficaram muito mais seguros e nenhum acidente fatal aconteceu por quase 20 anos. O maior legado de Senna é o Instituto Ayrton Senna, organização sem fins lucrativos que beneficia mais de 1,5 milhão de crianças brasileiras por ano, por meio de formação de educadores, projetos educacionais e parcerias com escolas públicas. Chegamos ao final do vídeo e se gosta de curiosidades, você está no lugar certo. Dê seu like e caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!